Então vamos, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional, que é um dos dois pontos importantíssimos hoje no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala hoje de inteligência emocional e quando a gente fala da capacidade do outro de se relacionar, esses são dois pontos que têm contado muito, né, para as pessoas serem admitidas e para as pessoas prosperarem em seus trabalhos. Quando a gente fala num negócio como o nosso, ele é fundamental. A gente sempre falou muito de relacionamento, né, na Mary Kay, porque o nosso negócio é um negócio de relacionamento, mas isso a gente não ouvia no mercado de trabalho tradicional. E até por conta de todos esses adventos aí, né, tecnológicos, ele está cada vez mais em evidência e cada vez mais raro, assim como a inteligência emocional também. Então a gente vai falar disso hoje, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro ponto que eu quero te falar é que todo mundo aqui vai ter emoção o tempo todo. Emoção é uma coisa que a gente não consegue controlar. A tristeza, ela vai vir, a ansiedade ela vai vir, a alegria ela vai vir, e eu não consigo controlar a emoção que eu vou sentir, mas eu consigo controlar o que eu vou fazer com aquela emoção, tá? Então isso é uma coisa que eu não sei se vocês já tinham ouvido isso, mas eu escutei isso o ano passado no curso que a Mary Kay deu exclusivamente para as nacionais, o Pink Legacy, e isso para mim foi muito interessante, né? Quando aí eu fui estudar mais sobre isso, eu falei, olha que interessante. Não tem como você controlar o que você vai sentir, mas tem como você controlar o que você faz com esse sentimento. Então, um convite nessa aula toda é conforme eu for falando coisas e for vindo sentimento para vocês, o sentimento ele vai vir, gente, né? Não tem como você controlar. Vem a raiva, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem a felicidade, vem o êxtase, vem a alegria, né? Vem a emoção, ela vem. Agora, o que eu faço com todas essas emoções, aí é a grande questão. Então, que hoje a gente acabe a aula, primeiro, você sabendo se você tem equilíbrio emocional ou não, até para você poder buscar recursos, e segundo, para você colocar suas emoções, canalizar as suas emoções para aquilo que de fato é importante, né? Então, às vezes, nós que trabalhamos com muitas pessoas, às vezes eu vejo as pessoas colocarem, canalizarem suas emoções naquilo que não é importante, né? Nossa, às vezes eu canalizo a minha emoção numa deluxe que não veio, num pedido que está atrasado. Então, toma cuidado com isso, porque isso drena a tua energia e aí você não consegue. E quando a gente pensa, energia tem tudo a ver com foco. E aí, se você drena a tua energia, se você canaliza a tua energia em algo que não tem relevância de fato, você deixa de ter energia, deixa de ter foco naquilo que de fato é importante. E eu decidi dar essa aula aqui para vocês, porque ontem, inclusive, eu passei por um turbilhão de emoções e eu falo, gente do céu, como é fantástico você ser privilegiada emocionalmente, né? Você ser trabalhada emocionalmente. Porque ontem seria um dia que eu ia espalhar é, negatividade, tristeza para o planeta, sabe? E aí eu falei, gente do céu, peraí, né? A princípio vem a emoção, não tem como você controlar, né? Então bate aquele desespero, bate aquela tristeza, mas aí depois você pede o teu coeficiente aí, né? De inteligência emocional, ele sobe, eleva, e você fala assim: o que que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou canalizar? Como é que eu vou trabalhar com isso? E ontem a gente passou por isso juntos, aí eu, minha família, e aí eu sempre vejo, eu comparo, né, eu com minha irmã, né, como a gente tem reações diferentes, né, como uma consegue trabalhar a emoção de um jeito e a outra de um jeito totalmente diferente, né? Como uma ela precisa reforçar esse sentimento, ela precisa espalhar
esse sentimento, seja ele qual for, e como a outra é mais retida, como a outra é mais introspectiva, como a outra tenta racionalizar antes de fazer qualquer outra coisa. E isso, sem dúvida, gente, é algo que a gente precisa ter atenção, né? Porque se eu não tenho atenção a isso e eu canalizo demais e eu expando demais, é isso que eu falei para vocês. Eu me sinto esgotada. Eu me sinto esgotada, eu me sinto cansada, eu me sinto esvaída. E aí, quando eu tô cansada, esgotada, esvaída de energia, não me sobra energia para mais nada, tá? Todas as emoções têm um aspecto corporal, tá? Saber como essa emoção acontece é importante para você aprender a controlá-la. Então, você já sabe quando vem a ansiedade. Você já sabe, né? Quais são os as situações, quais são os acontecimentos que te trazem ansiedade, por exemplo, que te deixam mais ansiosa. Eu falo muito aqui de ansiedade porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa zen, né? Ai, nossa, vem, não, eu tenho uma ansiedade, eu tenho aí às vezes me pego demais pensando no futuro, né? E aí, ó, tenho trabalhado muito isso em mim. Nossa, tenho trabalhado demais isso em mim há tempos já, né? E ultimamente tenho escutado muito, ó, descansa em Deus, descansa em Deus. Eu falo, oh, meu Deus do céu, eu preciso aprender a descansar em Deus, né? Então, a gente sabe que a gente tem, cada um de vocês tem. Quem aqui tem raiva, né? Você sabe, né? Às vezes quando vem aquela raiva, você fala, putz, esse sentimento aí eu já conheço, né? Às vezes quando vem aquela, vamos lá, aquela tristeza, você fala, eita, nós, esse sentimento aí eu já conheço. Então, a gente vai identificando, né? Aí tem aquele filme, que é aquele, como chama? Aquele desenho, que é um filme que não é para criança aquilo, né? Não sei se vocês sabem, mas não é para, é para qualquer público, menos para criança. Eu mesma tenho uma amiga psicopedagoga, eu falei, a Bruna, o Luiz não quis que a Bruna assistisse de jeito nenhum. Ela falou, Tati, realmente, só se você for assistir com ela orientando, porque é muito denso para uma criança aí de 6 anos. Então, é um filme que não é para criança, é um filme que é para adulto, e talvez por isso que ele tenha feito tanto sucesso, né? Aquele dos sentimentos que agora esqueci o nome. Bom, inteligência emocional, qual é a definição? É a tua capacidade de sentir, de entender, de controlar e de modificar o estado emocional seu mesmo ou até de outra pessoa. Então, assim, gente, a importância também da Essa gente, Tati. ops, da gente se cercar de pessoas que tenham e que sejam inteligentes emocionalmente, né? Isso é muito importante, né? E aí eu tava agora, mandei um áudio para Isabela explicando direito o que aconteceu ontem, porque ela foi a única pessoa que eu falei, né? Falei, olha, tô indo, porque eu ia dar aula hoje, eu tô indo pro hospital, então não sei, minha filha. Recebi uma ligação assim, assado, e fui, tô indo, né? Então precisava comunicá-la. E aí mandei também uma mensagem para uma amiga minha da igreja. Foram as únicas duas pessoas, e para a Mônica, eu acho que eu falei alguma coisa, mas hoje também já mandei um áudio explicando o que tinha acontecido, né? Enfim, mas o que eu quero falar aqui para vocês é que a importância da gente se rodear de pessoas que tenham esse equilíbrio, que tenham essa habilidade, né? É possível a gente treinar isso? É possível a gente treinar isso. E eu comecei falando que eu mandei o áudio para a Isabela, porque justamente isso me veio muito na cabeça ontem, a situação complicada que nós passamos no hospital com a minha mãe e tal, os médicos mandaram chamar os filhos, e aí a minha irmã já que estava com ela já ligou e venham os filhos, o médico mandou, e aí saiu, os filhos saíram cada um de um canto para ir saber o que estava acontecendo, enfim, então foi todo aquele estresse. E aí eu estava ali no hospital e depois que eu conversei com a minha mãe, ela começou a voltar e tal. Eu não estou falando que ela começou a voltar por minha causa, não, mas conversei com ela e aí eu vi ela voltando e aí eu fiquei lá pensando, eu falei, quantos momentos difíceis
nós passamos nesse 1 mês de internação dela, quantos momentos difíceis, e até nos quartos ao lado, que acontecia coisa todos os dias, né? Era uma que ia para UTI, era uma que era reanimada, era uma. Em nenhum momento eu trouxe isso para minha mãe. Né? Nenhum momento, nenhum momento. Teve um dia que ela perguntou, a enfermeira ia falar qualquer coisa, eu falei, a mulher vomitou. Não foi isso, Patrícia? Uma pessoa vomitou, foi um vômito muito grande, porque é os desenjoo dessas quimioterapia, né? Esses remédios fortíssimos, a pessoa vomitou e tá assim, mãe. Ficou, deu um engasgo lá, mas tá tudo bem, já tá tudo bem, né? E assim, gente, e aí ontem tava, quem tava com ela era a minha irmã, então hoje a minha irmã já. Falei, e aí, como é que tá, né? Passei a madrugada falando com a minha irmã, mais ou menos assim, que a minha irmã que ficou lá com ela. E a minha irmã, não, mas eu já conversei com ela. Ou seja, minha irmã já contou tudo o que aconteceu ontem, que foi aquele quiprocó que deram ela como em estado aí, vamos dizer assim, um estado de coma, né? E eu falei, oh meu Deus do céu, eu não teria falado, portanto é que ontem eu não falei, né? Quando ela começou a acordar, minha irmã, quase você foi de arrasto hoje. Ela fez assim, hã? Aí eu falei, mãe, não sabe nem o que tá falando. Por quê? Porque é o meu jeito. É o meu estilo, né? Você tá passando por um problema, eu vou tentar sempre olhar esse problema, eu vou tentar amenizar, eu vou tentar racionalizar. A minha irmã não, ela é pura emoção. Então ela vive aquilo, ela envia aquilo, ela e tá tudo certo, eu não tô falando que uma tá certa e que uma tá errada. Mas eu tô te falando que a importância de você ter essa habilidade, de você ter a emoção e de você saber trabalhar essa emoção, de racionalizar também isso. Porque senão, gente, você espalha a emoção para tudo quanto é canto e aí depois, né? E depois, como é que você ajeita isso tudo de novo, tá? E aí é quando a gente vê que tem algumas pessoas que vão precisar de um tratamento medicamentoso. Por quê? Porque elas não têm isso, elas não conseguem, né, identificar essas emoções, racionalizar e trazer o foco para aquilo que de fato é importante. Não, elas simplesmente espalham. Então pode ser que você seja uma dessas pessoas que você sente a emoção e que aquilo vem, e que aquilo vem, e que aquilo vai tomando uma dimensão maior e que você pensa numa aquela bexiga que explode e espalha para tudo quanto é canto, né? Ou você pode ser aquela pessoa que, ok, veio a emoção, eu tô ali cheia, eu tô enorme, mas para onde eu vou canalizar? Eu vou explodir e eu vou espalhar para tudo quanto é canto, ou eu vou de fato entender o que está acontecendo, racionalizar e vou focar naquilo que de fato, canalizar para aquilo que de fato eu tenho controle, tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tati, quando é que a gente vê que uma pessoa é desequilibrada emocionalmente? Quando você faz uma pergunta e ela te responde um tratado, tá? Quando às vezes ela supervaloriza pequenos acontecimentos, né? Quando essa pessoa nossa, tudo para ela é trágico, tudo para ela é sentimento, tudo para ela é contra ela. E aí no final vocês vão fazer o teste e vocês vão ver se vocês são equilibradas emocionalmente ou não. Antigamente, como eu falei, a pessoa era avaliada pelo raciocínio lógico, né? Que é o famoso QI. Desde 1995, que é o Daniel Goleman, eu adoro esse autor, ele traz muitas coisas interessantes. Tati, os slides não estão passando. Oxe, obrigada, Isa. Aqui, ó, agora vai Talvez passar. expandir isso. Passou? Então, o Daniel Goleman, em 95, ele começou a trazer isso, né? Então, o que que ele trouxe para a gente? Ele trouxe que o sucesso ou o fracasso de uma pessoa estaria também relacionado ao coeficiente emocional. E quando a gente fala de um negócio como o nosso, que não é um negócio flat, né? Não é um negócio flat no sentido que eu estou falando é que às vezes você vai atender uma cliente, é fantástico, maravilhoso. Às vezes você vai atender uma cliente, é uma minhaca. Às vezes você vai fazer um evento, é lindo, maravilhoso. Às vezes você vai fazer um evento, é um minhaca. Às vezes você vai fazer uma entrevista de início, é fantástico. A outra não é tão fantástica assim. Então,
é nesse sentido que eu estou falando, não é algo flat, é algo que muitas vezes tem os seus altos e baixos, mas que dentro disso, e quando a gente entende isso e tem equilíbrio emocional, isso não nos abala. Né? Isso não nos faz perder o foco. Porque eu sei que se hoje não foi um dia tão bom, eu vou fazer ajustes porque amanhã eu vou ter um dia fantástico. E aí eu vou fechar o meu mês no saldo positivo sempre. E é isso que eu bato na tecla desde que eu tô nesse negócio e desde que eu dou os treinamentos. O seu saldo final no mês tem que ser positivo. E isso depende de quem? De você. Isso depende do que você fez, inclusive com todas as oportunidades que você recebeu durante o mês. Isso depende de todas as suas habilidades, do seu QI, da sua inteligência e da sua emoção também, né? Então é um conjunto, obviamente, de tudo isso. E aí, se a gente expandir ainda um pouco mais, a gente fala do relacionamento de pessoas. Então, se hoje você pensar, para eu desenvolver esse negócio, eu preciso de habilidades técnicas, eu preciso de conhecimento? Obviamente que sim. Eu preciso saber controlar as minhas emoções, trabalhar as minhas emoções? Obviamente que sim, em tudo. E um terceiro aspecto, você precisa ser boa de relacionamento em tudo que você faça, né? E eu falo que hoje eu vejo a minha filha, que é geração Z, sendo liderada por uma mulher de 35 anos, que não é da geração Z, mas que tem uma habilidade de liderança fantástica. Fantástica. E onde você acha que está o principal atrativo dela? Sem dúvida no relacionamento. Ela traz, é um time pequeno, é um time de 5 pessoas, mas ela traz aquele time para ela. Então, são pessoas de diferentes idades, são duas, uma de 22, uma de 23, um de 27, a outra acho que é 25 e a outra de 30. São pessoas de diferentes idades, né? Duas, três de geração Z, e ela, que é a geração mais difícil de ser liderada da vida, tá? E ela traz para ela. Então, o que que essa mulher tem que eu vendo de fora, eu não a conheço, mas pelo que Rebeca me fala, ela tem a habilidade de se relacionar com as pessoas, de fazer com que o outro se sinta importante, de fazer com que o outro se sinta ouvido. E aí ela traz aquele time com pessoas de diferentes gerações, mas que trabalham por um mesmo propósito. É um time que tem hora para sair, tem escala, todo mundo chega junto, todo mundo sai junto, porque eles estão ali. Eles não ganham R$ 1 a mais por isso, mas eles estão ali comprometidos com o resultado, entendem que o resultado é o resultado de um time, né? Então, é muito importante isso, sem dúvida alguma. Então, é trabalhar essa tua habilidade de relacionamento, sem dúvida alguma. Inteligência emocional, 90% dos profissionais mais bem avaliados por seus gestores, eles têm um excelente controle emocional, tá? E isso não é diferente dentro do nosso negócio, tá? As pessoas que oscilam demais emocionalmente, elas tendem a se perder. Ponto final. Elas tendem a se perder nas vendas com os seus clientes, tá? Elas tendem a se perder ao liderarem os seus times. Então, aqui eu entendo que eu estou falando com líderes, eu estou falando para vocês com todo o meu coração. É muito importante a gente se trabalhar emocionalmente para que a gente possa guiar esse time, para que a gente possa direcionar esse time. Agora, se eu sou desequilibrada, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô, outra hora eu tô chateada, outra hora eu tô feliz. Se eu sou essa pessoa, né, totalmente altos e baixos, isso reflete diretamente no meu time e isso reflete diretamente no meu resultado. Tá? O resultado que cada uma de nós tem aqui, ele está atrelado, inclusive, aí à sua liderança, à sua habilidade de gerir os seus conhecimentos, atrelados às suas emoções, atrelados à sua capacidade de relacionamento, tá? E quando eu falo capacidade de relacionamento, eu estou falando que não é você se relacionar com o outro por interesse. Eu estou falando que é uma habilidade, uma capacidade de se relacionar genuína.
genuína, porque de fato o outro é importante para você. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu estou falando, tá? E aí, Treves traz isso aqui pra gente. Quando você está consciente de si mesmo, é muito mais provável que você encontre as oportunidades certas. Porque a tua mente fica mais. Você tem mais clareza, tá? Você tem mais clareza. Ontem mesmo, eu adoro conversar com o meu padrinho. Meu padrinho, eu tenho grandes coisas, né? Que eu aprendi com ele. Uma delas é que a oportunidade é careca, e eu aprendi isso a primeira vez que eu fui para Disney, quando tinha lá um elefante pra gente subir no elefante e andar no elefante. E aí todo mundo, ai, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E ele me olhou e fez assim, Tati, deixa eu te ensinar uma coisa. A oportunidade é careca, né? Se você não for, pode ser que nunca mais você tenha a oportunidade de andar em cima de um elefante. Aí eu falei assim, entendi. Fui lá e andei num elefante. Então, assim, a oportunidade é careca, gente. E eu aprendi isso com ele. Ontem, quando eu cheguei no hospital, aquela tristeza e tal, ele falou, Tati, enquanto há vida, há esperança. Gente, foi só o que ele me falou e eu falei assim, ele tem razão, né? Eu sentei ali, comecei a orar, a conversar com Deus, eu falei, ele tem razão. Porque às vezes vem a emoção, vem o desespero, vem a tristeza, vem a angústia, e aí ele só me abraçou e ele fez assim, Tati, enquanto há vida, há esperança. Eu falei, ele tem toda a razão. Por que que eu tô desesperada? Por que que eu tô triste? Né? Porque então, sabe assim, é como se tivesse uma nuvem negra e aí veio tudo se entrou no lugar e eu falei, ele tem razão, é isso, enquanto há vida, há esperança. Entende isso, gente? Então a gente precisa aprender, às vezes a gente precisa de alguém que dá esse empurrão pra gente, mas nem sempre a gente vai ter alguém que dê empurrão pra gente. Então a gente precisa buscar habilidades, conhecimento, para que de fato a gente consiga fazer isso, às vezes, por si só, tá? Então, coloque os seus pontos fortes no trabalho. E talvez o mais importante, o controle das emoções que o impedem de crescer. Porque às vezes aquela angústia, às vezes aquela ansiedade, às vezes aquela bagunça na cabeça que algumas pessoas sentem, isso impede, ela não consegue nem saber o que ela tem que fazer, para onde ela tem que focar, o que de fato ela tem que direcionar. Fatores que causam estresse que, por conta disso, tendem a tirar a gente do equilíbrio. Crises, tá? Como essa que nós estamos vivendo no nosso país, estamos numa crise política, estamos numa crise socioeconômica, né? Ambientes estressantes inclusive a tua mesa do escritório, o local que você trabalha, isso, como é que tá? Tá organizado, não tá organizado? Tem outra pessoa ali trabalhando com você e falando na tua orelha? Ou como é que tá isso, né? E também, isso é fácil da gente arrumar. Isso é muito fácil da gente arrumar. Então, como é que você pode arrumar isso? Como é que você pode direcionar isso? Como é que você pode buscar um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso para você trabalhar? Às vezes você trabalha num lugar que tem muito barulho, né? Eu já escutei isso uma vez de uma diretora minha. Ela falou assim: onde eu trabalho, eu escuto as pessoas falando no telefone, o outro falando, é um barulho, né? E aí, quando ela mudou de casa, ela falou: você não imagina isso? Como fez diferença no meu resultado. E agora ela contratou uma funcionária do lar, e eu falei, e os resultados dela, gente, melhoraram demais, demais. E eu falei assim, você atribui isso ao quê? Ela falou assim, em primeiro lugar, a funcionária do lar que eu contratei. E eu falei, gente, olha só, é uma coisa às vezes tão simples, né? E que a gente não consegue pontuar. Ou que a gente acha, não, isso não faz diferença, isso não me toma tanto tempo. Então, olha só como às vezes tem pontos que a gente precisa realmente se certificar. Eu mesma tive babá até a Bruna ter 5 anos, por quê? Porque ela exigia. Ela exigia, a criança exige, né? Então, assim, vou trabalhar meio período ali com a criança. Dependendo da idade, difícil. Os teus resultados ficarão comprometidos, né? Então, Tatiana, então eu preciso buscar um recurso. No meu recurso não foi colocar ela o dia inteiro na escola, mas foi ter uma pessoa aqui que dava assistência a ela. E foi ótimo, né? Enquanto precisou, foi ótimo. Hoje em dia, eu acho que aí não precisa, porque hoje ela tem muitas atividades. Mas pode ser que
eu decida daqui um ano falar, não, não, eu acho que eu preciso de volta de alguém para dar uma assistência, para dar um direcionamento, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Pode ser, a gente não sabe, isso vai depender muito de como tá a nossa dinâmica familiar, tá? Quanto mais eu discuto ou reclamo por algo que não está ao meu alcance, ou seja, gente, quanto mais eu discuto, ou eu reclamo, ou eu coloco o meu foco naquilo que eu não tenho controle, mais sentimento negativo aquilo vai me causar. Então lembra sempre do que eu vou te falar. Coloca o teu foco naquilo que você tem o controle, tá? Então, tá me irritando muito, tá me tirando do, tô desequilibrada por causa da briga entre Bolsonaro e o Lula. Você tem controle sobre essa briga? Não, não tenho. Então, minha filha, não foca nisso. Tudo bem? Você pode até assistir, você tem que estar por dentro para você também não ser uma alienada, mas isso não pode te tirar do seu prumo. Então tem coisas, então lembra sempre disso, coloca, se isso é tão difícil para você, coloca na tua geladeira, colocar o foco naquilo que eu tenho controle. E se é tão difícil para você entender o que você tem controle e o que você não tem controle, pega uma folha de papel e coloca tenho controle, risca e coloca não tenho controle. E aí você coloca tudo que você tem controle e tudo que você não tem controle. E aí você vai ver que muitas vezes, a gente está canalizando a nossa energia, o nosso foco para coisas que nós não temos o controle. Se você não tem o controle, meu time, por exemplo, tá? Eu quero muito entrar em qualificação, mas esse meu time não vai. Ah, até que ponto você tem controle sobre isso? O teu controle está nas pessoas que você traz para o teu time. Então continua trazendo, aumenta o teu time, faz crescer esse time, movimenta esse time, para que você tenha um resultado melhor. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Tá? Muitas vezes eu não tenho controle sobre aquilo que o outro vai fazer, mas eu tenho controle sobre a orientação, o direcionamento que eu vou dar a ele. Isso eu tenho, então vou fazer bem feito, tá? Tudo bem, gente? Atitudes. Para os líderes, essa competência, né, de equilíbrio emocional é importantíssima, inclusive para a gente não contaminar as pessoas no nosso entorno, inclusive a nossa equipe, quando nós estamos em situações difíceis, tá? Em situações críticas. Um ponto importante aqui é pessoas equilibradas emocionalmente, elas não agem por ímpeto. Essa semana mesmo eu recebi no grupo da família, eu recebi lá uma colocação e a minha natureza, né, me fez subir assim o sangue. Eu tive vontade de responder ali, ó, mas eu não o fiz. Por quê? Porque não o fiz? Porque eu falei assim, não sou eu se eu fizer. Não sou mais eu se eu assim fizer, né? Então eu falei, não, tudo bem. A pessoa fala o que ela quer. Agora, como eu entendo isso, como eu recebo isso, como eu sinto isso, aí é outra coisa, né? E aí agi, respondi com toda a educação, com toda a sabedoria e pronto, né? Eu me senti super bem, porque eu falei assim, gente do céu, realmente eu elevei o meu patamar agora, né? Tô aqui eu comigo mesma, né? O outro talvez não tenha percebido nada, mas eu falei, eu tô aqui, ó, na minha plenitude total, tô tranquila com isso. Então, é isso, cuidado para você não agir por impulso, você não agir em emoção. Eu vejo guiada pela emoção, tá? Principalmente em situações difíceis, certo? Porque quando você não sabe lidar com isso, você vai se tornar mais agressivo, você vai se tornar exigente e também vai se tornar controlador, tá? Sentimento elástico, inteligência emocional e resiliência. É necessário a gente viver a situação, então é o que eu falei para vocês, tá? Não tem como. Vem o sentimento da tristeza, vive aquilo, mas o que vai fazer diferença é o que você fez com aquilo, tá? Às vezes algumas pessoas têm uma resiliência lenta demais, tá? Então tá passando por uma situação, ah, não consegue se recuperar nunca,
E aí você vê, às vezes, pessoas que enfrentam o luto e elas enfrentam o luto, por exemplo, né, de um pai, de uma mãe, por anos a fio. Então, às vezes ela está conversando com você e aí ela volta no luto e você fala, mas faz quanto tempo que seu pai faleceu? Ah, faz 10 anos. Aí você fala. E ainda no WhatsApp dela está escrito luto pai, por exemplo. Então você vê que tem uma recuperação lenta. Ou às vezes gente que tem uma recuperação rápida demais e que às vezes te mostra aí também uma falsa resiliência, né? Então assim, você está numa situação, viva a situação, mas entenda o que você tem que fazer com ela, tá? Então, ser inteligente emocionalmente não vai deixar ninguém aqui imune a altos e baixos, como eu já disse, e ser inteligente emocionalmente faz ter foco naquilo que é solucionável, como eu já disse, te faz ter foco naquilo que você tem o controle, tá? Agora vamos embora que está chegando a hora do teste. 15 características de quem tem inteligência emocional. Você é uma pessoa que consegue se adaptar a diferentes situações, tá? Quem tem inteligência emocional consegue ser mais assertiva. Por quê? Porque ela vai colocar o foco dela naquilo que de fato ela tem controle, naquilo que de fato ela vai fazer, naquilo que de fato vai trazer resultado para ela, X, Y, Z. Quem tem inteligência emocional sabe se expressar com educação, sabe se expressar com a habilidade de não vomitar nada no outro, tá? Gestão de emoções. Então, quem tem inteligência emocional vai sentir emoção. Não é que a pessoa é insensível, né? Se alguém tem essa ideia aqui, não, mas a pessoa é uma insensível. Não, não é nada de insensível. Ela sente tanto quanto qualquer outra pessoa, mas ela sabe lidar melhor com as situações, tá? Ela tem uma impulsividade baixa. Então, assim, aquilo que eu falei, te deram uma cutucada. Quem não tem, quem tem uma alta impulsividade, vai lá, vai ser de bate e frente. Sabe aquelas pessoas que ainda falam assim, né, que eu sou autêntica. Tomou, levou. Não, não é bem isso, né? Não pode ser bem assim. Então, tem inteligência emocional, ela vai receber a informação, ela vai digerir a informação e depois ela vai levar uma resposta. Num negócio como o nosso, é muito importante isso, né? Aquela tua cliente que fala, eu usei produto, não deu nada. Né? Às vezes, se você tem uma alta impulsividade, você vai, não, isso eu nunca vi acontecer, não, isso não é possível. E não, quando você tem essa habilidade, você vai captar essa informação, você vai digerir essa informação e depois você vai dar o retorno, tá? Quem tem inteligência emocional vai ter uma maior habilidade de relacionamento. Então, percebe, né? Que um dos pontos que nós falamos, né, que hoje é tão importante no mercado de trabalho, que é a habilidade de se relacionar, está inclusive dentro de inteligência emocional. Porque se você é uma pessoa de bate pronto, claro que você vai afastar muita gente. Agora, e não é que você tem que ser uma pessoa aquela coitadinha que não, não, não. Você tem que saber pontuar, mas você tem que saber como pontuar. E uma coisa, há muito tempo eu aprendi isso. Uma coisa é você falar a verdade, sempre. Outra coisa é você saber como falar a verdade, né? Então, muitas vezes o conteúdo tá lindo, tá perfeito, mas o fato é como você falou. Tá? E na grande maioria, e vocês podem reparar, na grande maioria das discussões, a discussão não é pelo conteúdo, é pela forma com qual a gente fala, tá? É uma pessoa que tem uma autoestima saudável, né? Ela não é a rainha da verdade, por exemplo, tá? Então ela sabe o lugar dela no mundo, vamos dizer assim, ela entende o valor dela, mas ela não se acha a rainha da cocada preta. É uma pessoa que tem automotivação, porque ela entende que isso aqui, ó, tá dentro dela, é inerente a ela. Tá? Ontem mesmo, antes de ontem, eu tenho uma consultora que ela fala, me manda o meu áudio aí motivando. Eu falei, minha amiga, você ainda não aprendeu que a maior motivação sua tem que ser os seus filhos e as contas que você tem para pagar. Eu não vou aqui te motivar, mas eu vou te direcionar. Então, se você contar comigo para eu te direcionar, para eu te dar ideias, para eu te instruir diariamente, eu vou fazer isso, que eu sei fazer isso. Agora, te motivar, essa motivação é aqui dentro. Eu já aprendi isso faz tempo.
tá? Eu não posso depender do outro para o outro. Não, sou eu comigo mesma, o que me move, tá? Competência social, tem a gestão do estresse. Não vou deixar, a pessoa não vai deixar de ter estresse. O que ela vai fazer com isso? Vai ter empatia, vai se sentir feliz e vai ser uma pessoa otimista. Então, essas são as 15 características, por Daniel Goleman, de quem tem inteligência emocional, tá? E aí, aqui, como é que eu vou desenvolver isso? Eu vou trabalhar minha autorresponsabilidade, né? Então, é pegar e entender que os resultados que eu tenho na minha vida, com os meus filhos, com os meus relacionamentos de uma forma geral, com o meu trabalho, eles estão e são diretamente proporcionais àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu sei. Para eu desenvolver essa inteligência emocional, eu posso treinar novos comportamentos e novos hábitos. Eu gosto muito de falar de microcomportamento, né? Por quê? Porque às vezes você acha que o comportamento é você sair de A para Z. E não é isso, são microcomportamentos. Então, o que que eu posso adicionar no meu dia a dia que vão me tornar mais próximas da pessoa que eu quero ser ou da vida que eu quero ter? O que é que vai me trazer? O que é que vai me deixar mais próxima a isso? Então, isso é treinável. Isso é treinável, né? Isso é uma questão de eu sentar, de eu primeiro entender o que que é importante para mim, quem é a pessoa que eu quero ser e qual é a vida que eu quero ter. E não, eu e a Isabela somos pessoas diferentes, né? Que queremos ter vidas diferentes e que também temos aí, queremos ser pessoas diferentes. Então, assim, gente, vocês podem estar aí, amigas de vocês, pessoas que trabalham juntas, cada uma de nós vai querer uma coisa da vida, e isso é a grande maravilha do planeta Terra, na minha opinião, né? Porque seria muito chato se todo mundo quisesse a mesma coisa, se todo mundo soubesse a mesma coisa, tá? Então, treinar esses micro comportamentos. Então, o que pensa você com você mesma? O que que eu posso introduzir que vai me ajudar a estar mais próxima da vida que eu quero ter ou da pessoa que eu quero ser? O que que hoje eu posso adicionar, né? Eu posso beber mais água. Eu posso começar hoje a fazer meia hora de atividade física. Eu posso introduzir hoje meia hora para desenvolver novos contatos. Eu posso introduzir hoje a minha habilidade de fazer 5 novos contatos diariamente, de falar com 3 novas consultoras por dia, eu não sei, tá? Então, qual é um micro comportamento que você pode introduzir hoje para estar mais próxima do resultado que você precisa ter, tá? Autoconhecimento, isso aí é primordial, né? Isso eu falo disso há muito tempo, e aí tem muita diretora que brinca comigo e fala assim: ah, você, Tatiana, qualquer coisa já manda para terapia, porque eu acredito, né? Eu acredito a minha vida inteira que autoconhecimento é fundamental. Se você não tem, se você não se conhece, você não sabe dos teus potenciais, você não sabe dos teus desafios como pessoa. E aí fica muito difícil até você melhorar, sendo que você nem sabe o que você pode melhorar, tá? Conhecer as pessoas ao seu redor, até para você saber em quem você vai espelhar, em quem você vai se moldar, ou em quem você precisa dar um suporte maior, um direcionamento maior e melhor, tá? Persistência. Persistência é diferente de insistência. Insistência, na minha opinião, é burrice. Por quê? Porque você continua fazendo do mesmo jeito, achando que você vai ter um resultado diferente. Não vai. Não vai. Agora, o que é persistência? É você fazer ajustes. Eu não mudo o meu alvo. Eu não mudo o meu foco. Eu não mudo o meu objetivo. Se é essa vida que eu quero ter, ou se é essa pessoa que eu quero ser, o meu foco está ali. Mas eu vou fazer ajustes, porque se não está dando muito certo indo desse jeito, eu preciso fazer ajustes para ir de um outro jeito, tá? Potencializar o foco. Como é que eu potencializo o foco? É colocando a tua energia naquilo que você tem controle, ponto final. Ponto final. A maioria das pessoas canalizam energia para aquilo que elas não têm controle. Por isso que elas terminam o dia esgotadas e sem resultado. Então, coloca o teu foco onde você tem o controle,
tá? Cura de vícios emocionais e crenças, eu aqui falei várias crenças para vocês, várias crenças. Crenças que eu acredito que ninguém consegue se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente sem autoconhecimento. Isso é uma crença minha. Eu acredito nisso, realmente, né? Agora, essa para mim é uma crença boa. Qual seria uma crença ruim? Não sei. Depois eu posso aqui pensar e depois falar para vocês. Não, agora, quando eu estou falando cura de crenças, eu estou falando cura de crenças ruins, né? Ah, vou falar uma crença, vai, uma crença. Nossa, depois dos 40 anos é muito difícil emagrecer. Né? Eu tava com isso embutida na minha cabeça, porque eu escuto isso, porque é hormônio, ou porque todo mundo fala assim, déficit de memória, porque é menopausa, aí você já começa a se sentir mais velha do que você tá. Eu falei, não, vaza com essa, vaza. Vaza com isso, Tatiana, né? Você não se sente assim, nem do ponto de vista corporal e nem do ponto de vista mental, então não deixa isso aí, não, minha filha. Vamos lá, né? Mexe aí com essas crenças. Não embute isso como seja uma verdade para você. E a comunicação não verbal, tá? A comunicação não verbal, gente, é. Se eu chegar aqui e dar uma aula para vocês assim, oi, gente. Minha filha, isso aí já me faz sentir triste. E aí, Tati, como é que tá sua mãe? Tá indo. Tá difícil. E aí, gente, como é que tá a tua mãe? Gente, ó, realmente, tá num momento aí muito difícil, um momento desafiador, mas estamos com fé. Estamos com fé que vai dar tudo certo. É diferente. Então, comunicação não verbal, gente, é a comunicação não verbal, é a tua imagem, tá? É a tua mente. Como é que ela tá? Como é que você tá se moldando? Né? Você olha, às vezes, algumas pessoas, elas parecem cansadas. Por quê? Porque elas se portam como cansadas. Não é isso? Então, presta atenção nisso, tá? E aí eu vou pular isso aqui porque nós vamos para o teste. Tem gente falando junto comigo, tá? Depois, se der tempo, eu volto aqui. É a Iris falando junto comigo. Vamos lá, teste de inteligência emocional. Pega esse papel e essa caneta, minha filha. Sou uma pessoa que persiste quando está à frente a um novo desafio, não desistindo nas primeiras dificuldades. Eu posso mandar depois isso para vocês, tá? Para vocês fazerem. Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Vocês querem fazer agora ou eu posso mandar para vocês? O que vocês preferem? Coloca para mim aí no chat ou fala. Eu acho que é melhor eu mandar, não é? Vou mandar. Tem um delay muito grande, né? Porque assim vocês podem fazer em silêncio. Eu acho bom a gente fazer, tá? Isso. Eu vou mandar. Eu vou ler e eu vou mandar para vocês. Sou uma pessoa que procura se colocar no lugar do outro, sendo compreensível em relação aos momentos difíceis da outra pessoa. Acho que não tem dúvida nenhuma nessa, né? Sou uma pessoa que consegue manifestar suas emoções de acordo com as pessoas, situações e momento oportuno. Acho que não tem dúvida, né? Sou uma pessoa que consegue controlar suas emoções mantendo a calma nos momentos difíceis. Sou uma pessoa que tem uma visão realista de si mesma, com adequada percepção de suas potencialidades e limitações. Sou uma pessoa que consegue superar seus sentimentos de frustração quando alguma coisa não dá certo, procurando aprender com as experiências negativas. Sou uma pessoa que, quando tem alguma dificuldade com outra pessoa, procura conversar diretamente com ela, evitando fofocas e mal-entendidos. Sou uma pessoa que é muito difícil perder a paciência com as pessoas que eu gosto, se perco, logo recupero e me arrependo de ter perdido. Sou uma pessoa que consegue expressar suas opiniões de forma clara e percebe que é ouvida com atenção. Sou uma pessoa que se sente segura diante das outras pessoas. Eu não vou mostrar o resultado, eu vou mandar o teste para vocês. Depois que vocês concluírem o teste, aí eu mando o resultado, tá bom? Tá? Mas eu vou mandar, eu vou printar agora cada um desses pontos e eu mando os testes, vocês vão fazer em silêncio e aí depois vocês vão me voltar. Aí, Tatiana, acabei. Aí vocês me falam que eu mando o resultado, tá bom? Eu mando lá no nosso grupo de lideranças. No meu é o Transformação, no da Isa não sei qual é o nome, é o grupo de líderes. E eu vou mandar. E aí, depois de uns 10 minutos, eu mando as respostas, tá? Não precisa ficar pedindo, não. Eu mando as respostas e vocês vão ver o quão equilibradas emocionalmente vocês são ou estão,
tá? Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder, certo? Finalizamos com esse pensamento aí, printa isso aqui, me marca, porque isso aí, gente, isso é inteligência, né? Então é entender que sobre o outro a gente não tem controle e nem poder nenhum. Agora, a gente precisa ter controle e poder sobre a nós mesmas, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um curso e só trabalham profissionais autônomos nesse curso e tem uma mulher que ela trabalha com umas coisas holísticas, né? E ela só trabalha com CEO de grandes empresas, é Ipiranga, é Souvenir, grandes empresas. E aí a gente estava discutindo ali, fazendo um brainstorm, né, uma chuva de ideias, e aí perguntaram para ela, mas como é que as suas pessoas conseguem se desenvolver? Ela falou assim, gente, porque elas entendem que o poder é delas, que quem faz a diferença são elas, e é exatamente isso que está sendo falado aí, né? Então, não tenta passar a responsabilidade para o outro em nada. E tenta voltar isso, tenta fazer isso e voltar essa atenção para você. Isso vai te fortalecer num tanto, que você vai, ó, voar. Voar, voar, voar. Combinadíssimo? Eu desejo que essa aula tenha feito muito sentido para vocês, tá? Que vocês tenham, que vocês saiam realmente dessa aula com essa mentalidade vencedora, com essa mentalidade de pessoas que realmente estão sempre em busca de se melhorar para depois melhorar o entorno. Porque essa é a ideia sempre. Se eu tô aqui acabada, não tem como eu melhorar o meu entorno, não tem como eu ser uma boa influenciadora, né? Agora, que a gente faça isso de maneira genuína, não como a gente vê hoje na internet, né? Um monte de gente podre tentando espalhar coisas boas. E o pior é que tem gente que acredita que essas coisas são boas e compram, né? Compram os cursos fantasmagóricos, compram as como é que chamam, gente? As mentorias que vão transformar a sua vida. Só que a pessoa esquece que conhecimento muitas vezes a gente já tem de sobra, né? E eu falo pelo negócio Mary Kay, eu posso falar conhecimento, esse negócio já dá de sobra para gente. O que a gente precisa é internalizar tudo isso e saber para onde de fato nós vamos canalizar. Então, cuidado, tá cheio de gente aí falcatrueiro, né? Se eu quero comprar algo, se eu quero fazer um curso, uma mentoria, perceba primeiro de quem eu estou comprando, quem é essa pessoa, qual é o resultado que ela tem. Eu lá vou comprar mentoria ou aula ou curso ou livro de uma pessoa acabada, de uma pessoa que não deu certo, de uma pessoa que está há anos, né, remando contra a maré. Eu não sou boba, né? Então a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Do nosso conhecimento, do nosso poder e canalizar tudo isso para de fato ter melhor resultado. Olha, um beijo gigante para vocês. A aula ficou gravada, eu vou baixar, eu vou enviar e tô passando agora o teste para vocês fazerem. Beijo gigante, Isa, beijo. Fiquem com Deus, meus amores, e até semana que vem. A gente se encontra, a gente se vê.